Conexão Metropolitana no ar, recebendo hoje o professor Arthur Machado, professor empresário na área educacional, que agora vai direcionar toda a sua inteligência para a área política. Boa tarde, professor Arthur, tudo bom? Boa tarde, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes. Conosco aqui também, mais uma vez, Sidney Pereira Costa, querido advogado, especializado na área direito eleitoral, que vai nos acompanhar aqui nessa sabatina do professor. Gostei. Sabatina, né? É um termo bem educacional, podcast, né? Você vê que até a moldura já é entusiasmante para a gente se sentir em casa. Olha os tijolos à vista. Então hoje queremos deixar o professor em casa, mas eu gostei dessa forma que você fez a apresentação, direito eleitoral, porque é um dos direitos mais tortos que eu conheço, é esse eleitoral. A começar que quem legisla é o TSE através de resolução, por uma inércia do Congresso que não atualiza a lei eleitoral de 97. Parecia que ia haver agora essa atualização, mas fizeram um imbróglio tão grande que não saiu. Então ainda vamos depender de resolução. O professor está muito preparado para isso, mas o momento é mesmo para a gente falar de plano de governo, Heraldo. Verdade, a experiência dele em educação, a região e as suas deficiências nessa área hoje serão contempladas. Atentos a isso. Estamos em gravação e já tem internauta perguntando um monte de coisa aqui. Milton Gonçalves é o produtor oculto do programa, você ainda vai conhecê-lo. Mandou um abraço especial para você. Manda um abraço pro Milton. Porque é um tema candente esse daí, e nós vamos explorar bem a tua experiência de mais de 10 anos. Né? Muito mais. Como eu falei no início, o professor Arthur, né, além, né, da atividade de mestre, também é empresário, formado em engenharia mecânica, mestrando em teologia, bacharelando em direito, né, atuou, né, empresário na área educacional. E depois de todas essas atividades, professor, por que você está se direcionando também para a área política? Na verdade, hoje eu sou pré-candidato, né? Isso. E são alguns temas. O que acontece? O que a gente percebe de forma muito direta, Heraldo, a gente percebe que no Brasil o sistema jurídico como um todo, ele foi feito através aí do Congresso Nacional, que de vez em quando, agora eu vou provocar também, tá? Tem a sua competência usurpada, né, pelo judiciário, que legisla, né, ao invés de, né, de permitir que o Congresso o faça. Verdade. Mas assim, há um conjunto de leis hoje que tem nos afastado, né, e dificultado que a gente consiga chegar a certos objetivos, tanto na educação quanto na saúde, de forma geral. O Brasil, se você pegar de 88 para cá, foram feitas 790 leis por dia, nós temos 5 milhões de leis novas. Nossa. Da Constituição de 88 para cá. Então elas não são muito objetivas, então na hora da gente começar a se preocupar um pouco com isso, tornar isso mais concreto, né, na vida do cidadão. Diga, Sidney. Olha, professor, a Baixada ela tem uma preocupação com algo que sempre tem marchas e contramarchas na discussão da educação. Uma delas, bem presente para a Baixada, é a questão das escolas técnicas. Há algum tempo se discute, você é engenheiro mecânico, Sim. Você sabe o valor da escola técnica, que precisava ter mais difusão. E o governo federal tem implicação direta nisso. O senhor tem algum projeto especial quando chegar lá na Câmara Federal para as escolas técnicas? Então, as escolas técnicas, elas sofrem do seguinte problema. Primeiro, falta de estratégia. Segundo, falta da questão da pedagógica. Por que estratégica? A escola técnica, ela na verdade é uma combinação do ensino médio. Então, o aluno tem acesso ao ensino médio, ao mesmo tempo que ele tenha acesso a alguma profissão, alguma atividade que está sendo ensinada para ele, do ponto de vista prático, para ele depois ter um emprego e trabalhar ou na indústria ou de alguma forma, né? Na área. Qual o problema hoje que a gente faz na escola técnica? Ela é feita sem entender qual é a vocação da região. Então, por exemplo, aqui na Baixada, nós temos uma questão grande de logística, principalmente por causa do porto, de forma geral, né? Então, você está numa região litorânea e que você tem a logística como um ponto muito forte. E nem todas as escolas fornecem um ensino técnico para logística. É o primeiro ponto. Eu trabalhei, por exemplo, fui um dos incentivadores em outro estado, né? Mas para criar, isso mais ou menos em 2014, 2013, uma escola técnica para o setor de logística. Então você não basta assinar a questão dessa escola técnica, mas você tem que ter ela de acordo com a vocação da região. O segundo problema que eu falei da questão da pedagógica é o seguinte: não adianta você ensinar uma profissão se a pessoa não é bem alfabetizada no ensino fundamental. O Brasil sofre e padece um problema gravíssimo, que é o método pedagógico, que acabou destruindo o processo de alfabetização. Por isso que a gente forma pessoas, às vezes, com não qualificação, né, necessária, ou até mesmo analfabetos funcionais, que são um dos problemas graves que nós temos. Na região, por exemplo, você tem escolas técnicas muito boas, tá, assim, expandidas,
Mas você tem problema gravíssimo no resultado. Mesmo as escolas técnicas que têm um desempenho melhor do que da escola tradicional, em matemática, etc., o nível ainda, quando você pega o IDEB, que é o sistema de avaliação, tá, de ensino, é baixo. Então você tem escolas, por exemplo, que tem 30% dos alunos tem um nível de matemática adequado pelo IDEB, que é um índice ruim. Então você vê o nível é muito baixo na educação. O que a gente tem que fazer? Nós temos que permitir uma amplitude do sistema pedagógico. A legislação brasileira, ela fechou a questão na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, para um único tipo de sistema pedagógico. Essa é a fonte dos nossos problemas. Ô, professor Arthur, vamos focar um pouquinho nessa questão da alfabetização que você citou, porque a gente observa hoje que o aluno sai aí do primeiro ciclo educacional, muitas vezes sem saber ler. Muitas vezes sem saber ler. A partir de quando se deu isso e como é que a gente altera? Olha, esse tema ele foi muito influenciado, você pega a partir de... Esse processo que a gente vê hoje foi colhido há 20 anos atrás, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Geraldo, que no Brasil nós sofremos o mal de querer plantar a laranja e quando a gente colhe banana, leva um susto. Então a gente está plantando o que a gente colheu há 20 anos atrás. E quando surge isso? Isso surge a partir mais ou menos da década de 80, quando você tem o impacto do socioconstrutivismo, especificamente de um teórico francês, que não era pedagogo, mas ele até dizia que estava querendo estudar o conhecimento, que se chama Piaget. Então ele começa, a obra dele chega aqui muito forte no Brasil, e aí esse socioconstrutivismo entra em voga. Então o problema do Brasil é a combinação do socioconstrutivismo do Piaget com o socio-interacionismo do Vygotsky, e que entra nas universidades de pedagogia e aí começa a formar uma ideia de pedagogia que destruiu, de fato, a alfabetização. Porque aí o resultado é que você tem jovens aí até na faixa de 15, 16 anos que não sabe ler, ou se sabe ler, ele não sabe interpretar um texto. Isso aí. Ele não sabe o significado e tal, ele não sabe, né, se virar a partir da leitura de um determinado texto. Olha, os resultados internacionais do Brasil, que são muito ruins, o Brasil tem um dos piores sistemas educacionais do mundo, tá? Os piores sistemas. A gente fica o último e o penúltimo. É o seguinte, 12% dos nossos alunos saem da escola com proficiência em português. E proficiência, entenda-se, saber diferenciar fato de opinião. Fato de opinião. Então ele não consegue diferenciar o que é uma opinião de um fato ou de uma ideia. Então, assim, é muito difícil. A capacidade de entender um texto, de leitura, de compreensão, de oratória, é muito baixo. E nessa linha, como é que fica a questão dos investimentos? Porque muita gente critica, falta investimento na área da saúde, o atual governo não investiu o necessário, o governo anterior também não investiu. Como é que você vê isso, Eu vejo Arthur? Isso, quando o cara fala do dinheiro, é porque ele não sabe a resposta do problema, né? Então é o seguinte, imagina que você vai no restaurante, um que você gosta, tá, Heraldo? Escolhe um que você gosta. Você vai lá e pede um prato e a carne vem estragada. Aí você chama o gerente, ele fala assim, não se preocupe, eu estou abrindo 4 novas franquias e contratando mais 30 funcionários. Resolveu o seu problema? Não. Não, a carne continua estragada. A carne continua ruim lá. Não é dinheiro, o problema é a qualidade. Quando você investe, e não estou dizendo que não tem que construir escola, algumas sim, mas o problema não é, quando você constrói e investe, por exemplo, em escola, quem ganha dinheiro é o empreiteiro. Tem muita gente que acha que o problema é a tecnologia. Vou dar tablet para os alunos. Eu tenho 3 filhos, eu passo o dia tirando eles do tablet. Não é ali que ele vai ensinar, não é ali que ele é alfabetizado. Não é uma verdade que o problema da educação é de acesso, é de qualidade curricular. E quando muito você tem essa distribuição de equipamentos, tablet, microcomputadores, essa coisa, mas você não tem acesso à internet. A gente viu agora na pandemia, né? A história até de um menino que subia em cima de uma árvore, né, para poder receber o sinal e poder fazer a liçãozinha dele. Mas olha só, essa questão do acesso ela é importante, claro que a internet é importante, mas na pandemia, onde foi feito, claro. Mas se mostrou na pandemia o fracasso do sistema de tecnologia, por exemplo, para a alfabetização dos alunos. As escolas ficaram fechadas, os resultados foram uma catástrofe. O Brasil gasta no Fundeb, eu vou dizer assim, por baixo, 240 bilhões de reais por ano. Apenas no primeiro trimestre do ano, em mobília, para o estado de São Paulo, foram gastos 1 bilhão de reais. O problema não é dinheiro. O problema é que a gente pega tudo que orbita a educação e fica gastando dinheiro ali, mas o central, que é o aluno e a aprendizagem, não são valorizados.
Então você e sofre com um problema grave, que é isso, que é o garoto entra no colégio, sai sem saber ler e escrever, ou de forma precária, vai para o curso técnico, não é qualificado, resultado. A gente vive hoje um paradoxo doido, né? Porque você tem empresas aí que querem contratar, 84% das empresas de logística, por exemplo, e tecnologia, estão contratando e não tem mão de obra qualificada, ou seja, tem emprego e não tem mão de obra. Pois é, você esquadrinhou a questão da alfabetização, e como é que a gente pode alterar esse quadro para termos os resultados mais satisfatórios, até mesmo nos rankings, né? Nacional e internacional? Olha só, primeiro assim, qual é a fonte disso? A universidade brasileira, ela ficou muito presa a modelos que são doutrinários, né? Que não dogmáticos e que não têm reflexo na realidade. Eu digo isso pela neurociência e educação. Hoje você tem modelos claros, né, da neurociência que mostram, né, quais são os métodos que o cérebro consegue aprender melhor. Então, assim, a gente tem que voltar ao ensino explícito, né, diretivo e progressivo, que foi tirado do Brasil. E o famoso método fônico, né, que é o método sintético, que nós aprendemos, A, E, O, U. Né? Hoje eu vou falar aqui uma coisa que eu vou falar e vou sair correndo, tá? Mas que vamos dizer que é crime gravíssimo, caderno de caligrafia. Pois é. Não se usa mais. Pô, eu comprei um para minha afilhada. Eu só cometeu um crime. É? Cometeu um crime pedagógico. Mas ela gostou e melhorou bastante, rapaz. Vá, claro. Ela tem 7 anos. Eu peguei Melhorou. minha filha e botei no caderno de caligrafia. Mas hoje o método pedagógico, por exemplo, na escola é proibido. É dito como um absurdo. Mas é um absurdo? Claro que não. São os métodos que funcionaram no passado. Nossa Senhora, né? Bom, e nessa linha, para a gente fechar esse quadro, os resultados catastróficos que foram exatamente o direcionamento das aulas para o sistema online durante a pandemia. Uhum. Como é que você recupera toda essa massa de estudantes que ficaram aí com um déficit violentíssimo? Então, o déficit é difícil, assim, honestamente não se recupera, tá? A gente perdeu o tempo, a educação, você vai pegar esses 2 anos e jogar para frente. Você não pega 2 anos e recupera em 3 meses ou 6 meses. Então, esse pessoal vai aprender com mais tempo. Não é uma linha de produção, né? Então não tem jeito. Então, a ideia é de que, se fosse fazer possível... mutirão lá e pronto. Se fosse possível que ele aprendesse em 2 anos e 6 meses, faríamos em 6 meses sempre, né? Não em 2 anos. Então, a gente não vai recuperar. O maior problema disso tudo é que a educação tem uma relação com a idade, com a sinapse cerebral, com o desenvolvimento do cérebro. Então, assim, qual é a questão da educação? Você precisa formar a capacidade cognitiva do aluno, sabe? Precisa aumentar, expandir. Então, você não vai conseguir recuperar, você vai ter que dar aulas de reforço, postergar um pouco mais, né, algumas coisas. Provavelmente, se for encaixar, olha, com 18 anos ele tem que terminar o ensino médio, o que a gente vai ter que fazer? Diminuir conteúdo. Então, diminuir um pouco do conteúdo e dar aula de reforço. Não tem uma outra solução. Agora, o que se mostrou? Que os métodos tecnológicos, que falam que a tecnologia, o software, é maravilhoso, foi uma catástrofe. Então, cuidado se quiserem dar tablet para o seu filho estudar, viu? Cuidado, fica alerta. Agora, nessa linha, o professor, tem uma questão que está vem sendo muito difundida, que é a chamada educação à distância. Uhum. Né? Então, hoje você abre os sites, aí abre jornais e tal, faça a pós-graduação em 3 meses, ou complete não sei o quê, e a um preço bem em conta, essa coisa toda. Também é um risco isso? Olha só, um risco e uma oportunidade. Qual o problema do EAD? Qual é a vantagem do EAD, tá? Da educação à distância? É que se você tiver uma boa formação na escola, se você for um bom aluno, você aprendeu a estudar. Então, você não precisa necessariamente de alguém disciplinar, né, você, o teu hábito, né, de te ensinar, roteirizar, sistematizar o conhecimento presencial, porque você aprendeu a estudar. Então, você pega a gente que se for formado, olha ali, teve uma boa escola, você pode pegar um EAD e até você aprende com vídeo, com livro, você tem essa disciplina. Então, você tem a disciplina do estudo e o hábito do pensamento, que isso que a escola deveria te fornecer, mais do que qualquer conteúdo. Só que, para quem não tem nem o hábito do estudo, nem a disciplina do estudo, o EAD é uma catástrofe. Até pelo sistema de avaliação, que é múltipla escolha, né? Então, ali passa a ser apenas um treinamento, um adestramento de baixa qualidade. Mas, independentemente dessa tua posição, por exemplo, você é bacharelando também em Direito. Uhum. A gente tá vendo aí muitas
escolas, faculdades que estão oferecendo o curso, né, de bacharel em Direito pelo sistema à distância. Sim. Eu fiz até na pandemia 2 anos à distância, né? Acabei de fazer à distância por causa da pandemia. Mas no teu caso é diferenciado. É isso. Então, o que acontece? Você é um homem que teve à frente da sala de aula e sentado no banco escolar. Sim. Então, você tem outra visão. Aí que eu digo, aí é completamente diferente. Mas o problema da faculdade de Direito, para mim, hoje, não é o método à distância ou presencial. É a qualidade. Você pega, por exemplo, o professor advogado, você lembra, hoje, por exemplo, ele pegava a teoria do Estado, né, falar sobre livro de Montesquieu, Espírito das Leis. Antigamente você tinha que ler. Hoje o que o professor faz? Ele bota um PowerPoint, ele bota aqui, ó, Rousseau, Montesquieu, esse cara falou mais ou menos isso, ele falou mais ou menos aquilo. Então, ele te vende um conceito. Você de fato não aprende, você não entende a lógica da filosofia da discussão. Então, assim, a faculdade de Direito, ela deixou de formar jurista. Ela está formando técnico do judiciário, né? Sim. Então, o que conhece ali, ele opera a lei. Então, fala que é o operador da lei, né? Ele olha, é isso aqui assim. Você fala, peraí, isso aqui faz parte de um ordenamento, de uma forma de pensar. E esse é um problema que a gente tem encontrado de forma geral nas universidades. O nível da universidade despencou brutalmente. Então a gente não forma nem mais até médicos de boa qualidade, né? Esse é um problema gravíssimo que a gente tem enfrentado. Perfeito. O César já está conosco. O César já está conosco ali, César Antelo. Vai falar um pouquinho de esporte. Ele tá feliz, o Santos ganhou, né? Amanhã enfrenta o Corinthians. Boa tarde, César, tudo bom? Estamos aqui hoje com o professor Arthur Machado e o nosso querido Sidney Costa. Torcedor. É aquele fone. Sem, ó. Deve estar... Liga o áudio aí, o teu microfone aí. Tira o fone. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Então vamos lá, desculpe. Bom, boa tarde a vocês, meus amigos, Heraldo, Sidney Costa, professor Vanil, é um grande barato estar aqui. Arthur, o Vanil está na assistência, ele volta na quinta-feira. É o Arthur Pinheiro Machado hoje, o Vanil ainda vem. É o professor Arthur. Mas é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, na sua 16ª rodada, ele trouxe aí algumas novidades em termos de resultados, né? Em primeiro lugar, um jogo sem luz ao final do seu segundo tempo, onde Palmeiras e Fortaleza empataram em 0-0. O Palmeiras vai perdendo aos poucos a gordura que angariou nas 15 primeiras rodadas, com referência à distância do segundo colocado. Mas foi um jogo meio... Embora todos tenham ambos os times, tanto Fortaleza quanto Palmeiras, tenham se empenhado em busca do resultado, mas ficaram mesmo no 0-0. O outro jogo da rodada, que foi uma surpresa também positiva, foi Bragantino e Avaí. O Avaí vinha vindo bem, estava até entre os 4 primeiros do campeonato, e de repente despencou na tabela. E o Bragantino, que vinha bem também, despencou, começou a mudar, começou a subir de resultado, e o Bragantino meteu uma goleada de 4-0 no Avaí, distanciando-se, estava se aproximando da zona de rebaixamento e começou a se distanciar também, está ali nas posições intermediárias. O outro resultado foi um jogão de bola, Corinthians e Flamengo. Como sempre, a sorte favoreceu o Corinthians. O Flamengo fez o gol e quem ganhou foi o Corinthians, porque afinal o gol foi contra. Mas faz parte do futebol, faz parte da regra. E assim a banda toca. E o Corinthians ficou no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, está no vice, em segundo lugar, a 1 ponto somente do Palmeiras. Enquanto o Palmeiras perdeu 2 pontos, o Corinthians achou 3 e diminuiu a distância para somente 1. E, naturalmente, o clássico da rodada
Santos e Atlético de Goiás, onde o Santos conseguiu finalmente, depois de 15 jogos, 14 jogos, a sua primeira vitória, tirando um pouco da pressão do clube, da diretoria e de todo mundo. Existe até, embora pouco provável que isso aconteça, mas existe até uma esperança de, quem sabe, o Santos consiga reverter o placar do primeiro jogo da Copa do Brasil, onde o Corinthians deu um sapé-caiaiá no Santos de 4-0. Agora, a esperança é a última que morre, meus amigos. É verdade que ela morre 5 minutos depois do homem, mas eu tenho ainda ela muito viva, que nós vamos, se Deus quiser, se fizermos 2, Heraldinho, no primeiro tempo, segura que não vai ter para ninguém. Santos classifica na Copa do Brasil. Pode acreditar. Precisa fazer 4, não é isso? Não, se fizermos 2 no primeiro tempo, meu amigo, vamos classificar direto. É 5-0, 5-1, não tem problema. Olha só. Aí nós vamos que vamos. Sonhar é de graça. Quem gostou disso aí foi o Sidney. Ele acha que vai fazer também 2 gols e tal. Olha, eu vou repetir o Armando Nogueira. Por meio gol é vitória. Deixa a desclassificação da Copa do Brasil em outro assunto, em outro tema. Pensar no Brasileirão aí. Veja bem, a lógica do comentarista diz que é muito difícil, para não dizer praticamente impossível. É verdade. Agora, a esperança do torcedor, ela sobrepõe qualquer lógica de Claro. qualquer comentarista. Então temos que aguardar, na realidade, depois de amanhã, para comentarmos o jogo. Parafraseando a tua filosofia, a esperança morre 5 minutos depois de acabar o jogo do torcedor. Então, vamos ver o que vai dar. Mas Depende tudo dos primeiros 15 minutos. Se o Santos fizer um gol nos 15 primeiros minutos, pode acreditar, vai ser muito difícil para o Corinthians segurar. Eu tinha um professor, nós estávamos com um professor hoje aqui, aliás, era uma professora, que ela dizia o seguinte: o melhor da festa é esperar por ela, né? Porque você faz a expectativa, você fala, eu vou com tal roupa, eu vou chamar tal amigo, não sei o quê. É que nem o jogo de amanhã. O mais gostoso é realmente esperar por ele, né? E que vai ser, claro, vai ser um jogo sensacional, importante para as duas torcidas. E eu digo mais, pro futebol brasileiro, viu? São 2 times consagrados. Mas eu acho que é assim, ponderar o imponderável é difícil. A gente tem que ponderar aquilo que tem lógica. E, de fato, não tem lógica. Agora, como os deuses do futebol, eles são avessos à lógica, a gente não sabe o que pode acontecer. Quem sabe, um dia ruim, uma noite ruim para o Corinthians, uma noite daquelas abençoadas para o Santos, ou até, quem sabe, até pode acontecer do Santos tomar uma outra sapecada aí na Vila. Quem que vai fazer? A gente não sabe. Mas a esperança da torcida é que, de fato, Giovani e Marcelo Fernandes consigam movimentar com os ânimos dos jogadores no vestiário. E se isso ocorrer, a torcida, todas as forças boas vão agregar valor ao produto final. Se vai dar ou não, 4 gols é muita coisa de fato. Mas a esperança existe. Tá certo, César. Grande abraço. E você volta aí semana com a gente aqui para falar novamente de futebol. Tenha uma excelente semana pela frente ainda. Um abraço. Tá bom, muito obrigado. Fiquem com Deus. E um ótimo programa para vocês. Uma ótima semana a todos. Tá bom. Até logo. Tá aí o Sidney Costa. O César levando a tua autoconfiança também no peixe só amanhã. restou esperança nesse assunto. Então tá certo. Então vamos voltar aqui pro nosso tema. Pois aproveitando uma frase filosófica, você vê que é um comentarista cheio de filosofia, né? Cheio de filosofia. Aproveitando essa frase de ponderar o imponderável, você entrou numa intimidade. E meu papel aqui é principalmente isso. Senão o podcast fica muito solene. Sim. Você já deixou aqui uma advertência. Vai ter expressão essas advertências que você disse. A mais preocupante é essa dos 2 anos que está irrecuperável, de ausência dos alunos na escola e tudo mais. E você trouxe a intimidade do seu lar. Que nos seus filhos, lá são 3 filhos, né? Sim. Que você controla tablet e tudo mais. Recentemente saiu um material sobre lá aquela máquina de produzir ferramentas no campo da informática, que é o Vale do Silício americano, que os pais que produzem todas essas ferramentas, os filhos nem celular têm em casa.
Isso aí. Porque eles mantêm um padrão aliando eles, aliando é o que aconteceu nesses 2 anos de pandemia. Aliando eles de contato com smartphones, tablets e tudo mais, procurando aquela solenidade tradicional do ensino. Mas no Brasil já se disse, não volta mais a um sistema único, será híbrido entre reforço online e assistência das aulas. Como é que você vê para nós um diagnóstico prático de que, se não recupera esses 2 anos, vamos ter que viver com uma realidade híbrida para um futuro na educação? Olha só, primeiro entender qual o tamanho do problema e do perigo que a gente fala na questão do tablet e do celular. Qual é o primeiro grande problema? É porque o algoritmo, quando você pega um Instagram da vida, um aplicativo, e por isso que o pessoal do Vale do Silício se preocupa tanto, eles sabem que ele é feito para viciar. Então, ele vicia a tua mente como se fosse um jogo. Isso acontece com a gente. Claro. Né? Quando a gente já pega o celular à noite, eu me lembro, uma vez eu brincando com meu filho, ele falou assim, eu falei, pô, você vai ficar sem celular o dia inteiro. Depois de umas 4 horas, ele começou a ficar nervoso, né? Aí ele falou, pô, eu não consigo ficar sem celular e tal. Eu falei, ó, seu pai cresceu a infância toda sem celular. E ele falou, você tá brincando? Quer dizer, ele achava que a gente sempre teve, né? Mas a gente que viveu sem celular grande parte da nossa vida, chega na hora de dormir, olha, a primeira coisa que acorda de manhã é olhar o celular. Porque ele é feito, o algoritmo é feito para nos viciar. Isso implica nas crianças também. Então as crianças, elas estão viciadas no celular. Tem casos até tristes, tá? De violência. Teve um garoto que saiu aqui em São Paulo que ele acabou deixando o pai hospitalizado, né? Matou a mãe, feriu a irmã porque a família deixou ele sem celular. Olha. Então são casos graves de vício. Então você está falando de uma situação difícil. Agora, como você transforma essa questão da questão da educação? O Japão, quando ele estava sendo a Segunda Guerra, ele precisou fazer um pacto educacional, né, para reformar o seu sistema. O que ele fez? Feijão com arroz, alfabetização dura e matemática. Mais nada. Então, assim, a questão educacional no Brasil, ela começa com uma coisa muito simples. Você alfabetizar de verdade com uma boa com consistência na língua portuguesa e ensinar de fato de forma consistente, né, eu digo explícita, diretiva, progressiva, a matemática. Aí você vai ter uma diferença enorme na questão educacional. Eu não vejo a questão híbrida como uma solução concreta. Eu vejo como uma grande camuflagem, né? Uma grande gambiarra. Aliás, um pouco da história do Brasil é isso. Nada mais duradouro que uma gambiarra que funciona um pouquinho, né? Então, várias coisas nossas são uma gambiarra que vai ficando. Nesse exemplo que você deu, Arthur, de investir bastante pesado na alfabetização, em 2 tópicos, né? O português e a matemática, né? Isso nos remete também aos anos, até os anos 60, 60 e pouco, do chamado exame de admissão. Uhum. Você saía do antigo primário para passar, né, para o ginasial, você tinha que fazer o exame de admissão. Que esse exame era focado exatamente no português e na matemática. Sim. Né? Você tinha que saber. Não tinha como. Né? Então, não há nada mais importante. Você não consegue. Porque assim. E isso, como você falou também no bloco anterior, tá vinculado também à questão da idade mental, da evolução. Sim. Tem a ver com a formação da sinapse, dos cérebros, as ligações, etc. Então, por exemplo, se você não corrige uma criança, se, por exemplo, ela escreve casa com Z, né, que é o clássico, erro clássico, e você não corrige esse S, que é o que esse sistema hoje fala, que você não vai corrigir, a criança vai aprender sozinha, ela vai perceber, ela é a professora, né, ela tem autonomia e tal. O que acontece? No cérebro vai ter o que eles chamam de imprinting, sabe? Vai estar marcado o Z. Lá na frente, quando ele notar que é com S, aí o que acontece? Já está feito o cérebro vai vir, vai parar, vai frear, vai fazer uma outra conexão, mas a primeira ele vai tentar fazer aquela. Então você vai sempre tornar o raciocínio gago, como eu brinco. Por isso que eu não gosto da Xuxa. A minha filha era pequenininha e tinha um programa, né? Show da Xuxa, com X. Ou do Cebolinha, do Maurício. E para mim explicar para minha filha que o show não era com X. Era com SH.
Dos Difícil. gibis do Maurício né? de Souza, o Cebolinha. É muito difícil. Porque você vai sendo errado, né? Isso vai formando o seu imprint na cabeça. Então é difícil, a gente tem assim, o segredo é você ter um bom português, uma base muito sólida de português, uma base sólida da matemática inicial. Isso é um diferencial enorme educacional, enorme, enorme. Perfeito. Arthur, a gente vendo aqui o teu currículo e tal, a gente percebe que você tem, né, um envolvimento muito grande, por exemplo, com a fé, essa questão toda, e com a área social. Inclusive, você é da Associação Semeador e tal. Como é que você vê a questão da fé no desenvolvimento do processo educacional da criança, né? E essa atividade, né, de, vamos dizer assim, auxiliar aquele que está mais necessitado. Esse exemplo mesmo, né, que nós tivemos a pandemia, que muitas pessoas, se não fossem entidades como a Associação Semeadora, teriam passado privações muito piores. Sim. Eu vou falar primeiro da fé. Sabe qual é uma mentira que contaram pra gente, eu acho que na educação e de forma geral, foi quando, e ela deriva do iluminismo, e por isso que me preocupa muito quando falam aí, tem gente que fala choque de iluminismo, né, e tal, foi quando afastaram, botaram a fé, né, a religião e a fé mesmo, para dentro de casa ou do quarto e dizendo o seguinte, olha, isso não tem que fazer parte da escola, isso não tem que fazer parte da vida social, etc. Porque a vida espiritual, a vida religiosa, tem a ver com o seu modo de vida como um todo. Então não é uma gaveta dentro de um armário que você, agora eu vou pegar a meia, deixa eu dar uma olhada aqui na fé. E por que eu digo isso, Heraldo? Porque sabe como eu avalio se você tem um aluno que é bom ou não? Ou se a escola é boa ou não? Eu chamo o garoto e pergunto para ele o que é o homem. Eu não preciso fazer uma prova de matemática, eu não preciso fazer uma prova de física, não preciso perguntar qual é o futuro do pretérito. Não, eu pergunto para ele, o que é o homem? E ele vai dizer, como assim? O que é o homem? Eu falei, pois eu estou te perguntando, a coisa mais básica do mundo, quem é você? O que é você? E isso não tem a ver com a criatura, não, Darwin, é muito mais do que isso, né? Ele entende se ele é um ser material, espiritual, qual o destino, e... Na verdade, isso que a educação, no final das contas, tinha que te dar, né? Uma preparação para você enfrentar os grandes problemas da humanidade. E por isso que a fé é muito importante e ela faz parte do processo educacional. Porque, no final das contas, nós olhamos para o mundo com assombro, né? Se você perdeu esse assombro, é porque você já perdeu a sua fé. Você diz assim, cara, como é que o espaço, né? E pandemia, e você vê o tamanho das coisas, até construídas pelo homem, foguete, avião, você não se assombra, né, disso? Então, a fé é fundamental para te ensinar, até porque é outra mentira que nos contam, é que a fé não é relacionada com a ciência. Porque todo bom cientista, ele não olha para uma coisa e fala, eu sei que tem alguma coisa ali que eu preciso descobrir. Ele tem fé, ele acha, ele tem na cabeça dele que deve existir alguma coisa em que ele tenha, né, que se dedicar e aquilo será revelado. Tanto que o conceito de verdade é um conceito de revelação, né? Então, ela se revela. Agora, como se isso dá na questão, por exemplo, da semeadora? Por acaso, a minha primeira preocupação, e ela está extremamente ligada à educação, é o seguinte, você sabia que se uma criança não comer proteína nos primeiros anos de idade, ali eu estou falando até os 4 anos, ela não será boa em matemática. Não tem jeito. Porque é uma questão física. A gente está falando de esporte, a mesma coisa do atleta. Se você quer que o atleta tenha potência, você tem que dar nutrientes para ele ter potência. Se ele quiser que ele tenha resistência, são outros nutrientes. Se você quiser que ele tenha, assim como o treinamento, se ele quiser que ele tenha força, é um outro treinamento. A alimentação do jogador de futebol não é a mesma do campeão olímpico de judô. São potências diferentes. Isso está relacionado também com o quê? O corpo, óbvio, é um corpo integrado. Então, assim, se ela não comer proteína a uma determinada idade, ela não fará as sinapses necessárias que o cérebro e a neurociência e a educação mostram que são fundamentais para aprender matemática. Então, a gente vê uma criança que fala assim, eu não sou bom em matemática. Você não comeu, é diferente. Então, você não vai conseguir ter, né? Então, assim, a semeadora começou com essa preocupação e quando teve a pandemia, aí sim, na fé, e a gente notei o seguinte, que, obviamente, quando você vê a economia como um todo, né, você tem dois circuitos econômicos, um aqui de indústrias, etc., e outro da economia informal, da população, que ele depende desse círculo, né? Um vende a cervejinha para o cara ir lá e tal. Ali a gente foi para a rua e começou, logo na primeira semana da pandemia, a alimentar as pessoas com sanduíche. Foi um grupo pequeno até da igreja. A gente montou um projeto chamado Mais Que Pão,
que era levar comida, mas também o evangelho, porque há um trauma psicológico nisso tudo, né, da pandemia, famílias separando. Então a gente foi para a rua fazer isso, a despeito do medo, inclusive, de pegar o Covid. Porque naquela época a gente não sabia nem a extensão, dizer que estava pelo olho, você lembra? Tinha gente que pôr máscara, usava o face, pô, luva até aqui. Então a gente não foi assim, foi para a rua. E a gente começou a alimentar pessoas em situação de rua, isso aumentou, montamos a semeadora e em pouco mais de um ano conseguimos arrecadar o suficiente para distribuir 70 mil pratos de comida, mais de 20 toneladas de alimento. Nossa. Então, impactante. Sidney, você que também tem um veio direcionado para a fé. Pois é, a fé ela tem essa particularidade que é a esperança das coisas que não se veem, mas que a gente alimenta que pode acontecer. E o professor parece que é um proselitista disso, Heraldo. Tudo que ele prega, ele está acreditando. E houve no programa de hoje advertências únicas e conclusões absolutas. Já sabemos que ele não acredita no sistema híbrido. Então, até tomar uma liberdade de cair os pronomes mais solenes, vou chamar você de assim mesmo. Você tem essa resistência a parte de virtualidade que não pode vencer o presencial e toda a exigência disso, e como é que você vê aquilo que já se desistiu depois de uma única experiência feliz e bem realizada no Rio de Janeiro, que é a escola de tempo integral, em que de manhã lá, com o Darcy Ribeiro, quando se uniu com o Brizola, fazia-se as matérias mais clássicas, ia para o almoço, tudo na escola, o aluno não saía dela. À tarde, esporte e artes, em que o Darcy Ribeiro falou sempre isso, que sem a educação física, não para competição, e sim para desenvolvimento do corpo, e a arte, para trazer sensibilidade, todo o resto das matérias não se integram, porque precisa sensibilidade para ler uma equação de matemática. Dizia o Darcy Ribeiro que o senhor está parecendo tão jovem, mas é claro que o senhor acompanhou bem a carreira desse saudoso mestre de educação que teve a coragem de viver de 6 anos com os índios. Escreveu até uma biografia e um diário sobre a vida com os índios. O Darcy Ribeiro era único. Então, já sabemos que o senhor não aposta no híbrido, virtual, presencial. Aposta na escola integral? Olha só, a escola integral, hoje, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não apoio a escola integral. Por quê? Né? Eu não acho que nesse caso tenha respostas definitivas. A escola integral ela foi montada no Brasil com o objetivo de resolver um problema social. Como o garoto está na rua e é violento, como o garoto não tem o que comer em casa, vamos botar na escola, que pelo menos a mãe manda ele para o colégio, aí ele fica de manhã lá, né, no tempo integral, almoça, e a ideia é que então, ele está no ambiente seguro, mas ele fica completamente afastado da sua família. Se a escola não tivesse sido tomada por alguns problemas, primeiro, os ideológicos, virou um problema, né? Segundo, e também insegurança, porque hoje a escola não é mais um ambiente seguro. Você teve aqui casos, como você teve em Cubatão, né, de briga em escola, em Bertioga, né, escola com tesourada, né, agressão a alunos. Então, isso virou frequente, infelizmente. Então, assim, a escola em tempo integral hoje no Brasil é apenas para deixar o garoto ocioso lá dentro. Tá? Então, essa é a realidade. Esse mundo ideal que o Darcy fala, não é até da Darcy, ele é baseado, essa ideia da técnica com a sensibilidade, na educação da Idade Média, não sei se vocês sabem disso, que são as 7 artes liberais, que são chamadas de quadrivium e de trivium. As 4 primeiras é isso, matemática, gramática, astronomia e tal. E o trivium, aí vem a música e tal. Então você tem essas 7 que juntas exatamente montam o que a Idade Média chamava do homem integral, né? E que realmente tem que ter, né? Esse é um quadro que tem que ser. O problema é que isso poderia ser feito tranquilamente dentro de um período de aula, de 8 a meio-dia. Eu apoio muito a relação da família com a criança. É importante o pai sentar e ter os valores, ele ter um tempo em casa. Não de estar ocioso na escola, mas de ele poder ficar em casa, estudar em casa, ter uma relação familiar, né? A família é fundamental na educação. Aliás, um dos grandes problemas que nós tivemos foi quando
ao invés da família decidir a educação da criança e o Estado apoia a educação da família, houve essa inversão. Hoje, é a família que apoia a educação do Estado e muito frequentemente, não é só na escola privada, na pública, também na privada, só nos chama para festinha. Né? Ó, tá na hora da festa, vai lá, tem reunião dos pais e tá na hora de ver o garoto dançar. Ou de peça teatral. Ou de peça, só para isso. Então ninguém pergunta os seus valores, o que você entende, se é importante ler Platão, ou aprender lógica, ou ser um bom escritor. Não interfere, a tua visão é um pouco importante. Então esse é um problema que foi formulado. Agora, se falou do Darcy Ribeiro, eu vou abrir uma brecha aqui, porque o Darcy, apesar de ser o ícone da educação e muitas vezes, né, muito mais até acredito que o Paulo Freire, tá? Muito mais, apesar do Paulo ser um filósofo da educação, já a coragem ele teve a entender a vida lá dos indígenas e viveu por lá 6 anos. Para aquele diário espetacular em Tupi-Guarani, ele dominava o Tupi-Guarani. Dominava. Então, para a educação brasileira, ele teve uma relevância maior. Qual foi um dos problemas que o Darcy trouxe, na verdade, que começa nos Estados Unidos? Teve um cara chamado John Dewey, nos Estados Unidos, que foi aluno de um psicólogo chamado Wilhelm Wundt. O Wilhelm Wundt foi quem começou a ideia de que você aprende pelas sensações, ou seja, o homem não é um ser espiritual, não tem espírito. Ele acreditava apenas no sistema nervoso central e na razão. Na razão não. No sistema nervoso central, né, e na sua capacidade de interpretar as sensações. Então, como se não tivesse espírito. O Wilhelm Wundt foi professor do Stanley Hall, o Stanley Hall foi professor do John Dewey. O John Dewey foi o cara que acabou com latim e grego nos Estados Unidos. Ele é responsável por que muitos nos Estados Unidos chamam de idiotização da educação americana. Tem até um livro sobre isso enorme e tal. O John Dewey foi professor do Fernando Azevedo, que foi professor do Darcy Ribeiro. Então, muito dessa escola que a gente vê hoje, quando você chega na pedagogia do seu neto, seu filho, e ele senta lá e é por projeto, fala, nós estamos fazendo pedagogia por projeto, pelas sensações, né, lúdico, vem daí. Vem dessa forma de pensar a pedagogia como se ela fosse pelas sensações, e não pela capacidade, assim, intelectiva de você pensar, etc. Então, o Darcy teve Eles mataram a espiritualidade do ser humano. Mataram a espiritualidade do ser humano. Você vê um dos motivos que nessa escola em tempo integral, você falou de tudo, só não falou de quê? Religião, espírito. Porque fala, o Estado é laico, mas não se fala do homem como espírito. Se fala do homem como escola cidadã, preparando-o para ser um cidadão. Ou seja, preparando para ser uma ferramenta, uma peça que vai se incorporar à sociedade. Esse modelo que muito se discutia no Brasil era um modelo de engenharia social. Essa sua autoridade em filosofia, ela adverte mais uma vez aqui. O programa está cheio de advertências. Uma delas é que tem coisa que pega e tem coisa que não pega. Por mais filósofo que tenha sido Platão, e na verdade nem escreveu nunca uma obra, que é Sócrates o responsável disso, mas ninguém vai aceitar que o homem não é um ser espiritual. Está aí uma falha que não vai pegar. Então, mas infelizmente e como é o seguinte... que pegou para um homem como o Darcy Ribeiro, que viveu entre os índios e viu isso latente, porque o índio praticamente, para viver naquela floresta, sem roupa, é um ser espiritual diferenciado. Afora dos xamãs e toda aquela coisa da rotina de fé deles, que eles têm, né? Sim, não, eles têm, sem dúvida, eles têm. O problema até porque eles são panteístas, né? Eles acham que a natureza é Deus. Mas, assim, infelizmente, isso não é que pegou, isso foi técnica. Muitas das ideias... Se você olhar qual foi o problema da educação geral no Brasil e no mundo, todo método pedagógico tem um filósofo educacional por trás. Todo método pedagógico tem uma filosofia por trás. Então, assim... O nosso não tem? Tem, só que nunca foi dito. Esse é o problema. Então, assim, ele teve a aula, o John Dewey é um cara extremamente prático, ele bota o método na prática e não conta o que tem por trás. Então, quando você vai ver o que está acontecendo no método, você fala assim, mas de onde veio essa ideia? De onde veio a filosofia disso? Quando você vai pesquisar, você fala, veio daí. Né? Eu não sei avaliar se o Darcy sabia ou não sabia de fato da ausência, do pressuposto de ausência de espiritualidade. Mas eu afirmo que ele sabia informar uma escola cidadã e formar uma escola que era formada pelas sensações. Arthur, vamos voltar aqui para a política agora. Como é que se dá? Você é pré-candidato a deputado federal. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é ter a convenção do partido, né? Do Republicano especificamente vai ser 30 de julho. E passada a convenção, aí oficializou
a candidatura, né? Se aprovado em convenção. Aí começa efetivamente campanha, etc. Você falou no primeiro bloco aí da questão da escola técnica, essa coisa toda, mas aqui a região da Baixada também se ressente muito de universidade pública. O governo de São Paulo chegou a querer criar aqui um módulo da USP, mas não funcionou. Era uma escola que a gente tem aqui, Barnabé, uma escola muito antiga, centenária, essa coisa toda. Mas eu acredito até que não esteja tendo nenhum curso lá hoje. Você, como parlamentar, você iria atuar nessa área também? Então, você vê necessidade disso, de trazer mais... Nós temos só hoje aqui a Unifesp, não é isso? E tinha um módulo, vamos dizer assim, da USP. Como você está aqui com advogado de direito eleitoral, sabe que eu não posso responder essa pergunta assim, né? O que eu faço é o seguinte, a região... Eu digo no sentido de... você vê uma carência nessa área ou não? Olha só, o problema... Eu vou dizer o seguinte, qual o problema que a gente tem nas universidades do Brasil, tá? Que é o seguinte, pega o comparativo Estados Unidos. Você não tem uma universidade em cada estado, você tem centros de excelência. Então você tem o MIT, Centro de Excelência em Tecnologia. Você tem Harvard, Centro de Excelência em Direito e Administração. Então você tem centros de excelência. Nós não optamos por centros de excelência. Nós pegamos uma universidade que tem tudo. Então todo lugar tem tudo. Isso é um problema, porque você não tem professores excelentes para tudo. Né? Nem lá, nem aqui. E principalmente a carência de professores no Brasil, tanto ensino médio quanto universitário, é alta. Você pega, por exemplo, e não é à toa, quanto tempo demora para formar um professor de ensino médio? Pensem, eu vou deixar você pensar. No mínimo uns 20 anos. Então, pensa que, se lembra da década de 70, a gente somos 90 milhões em ação? Olha quanto a população brasileira cresceu de 90 para 220, não dá tempo de formar professor nem de ensino médio, nem universitário, mesmo que tivesse investimento. Por isso que eu digo que o papo que é dinheiro não é verdade. Respondendo objetivamente o seguinte, o que nós tínhamos que fazer? Na verdade, o Brasil tinha que ser repleto de boas escolas técnicas, que não é vergonha nenhuma o cara ser marceneiro. E a escola técnica não é só o marceneiro, nem é só o eletricista, tá? É operador de trator, operador de máquinas, né? Engenheiro de obra. Então, programação de computador. Programação, você tem curso de alta qualidade. A logística que você mencionou tanto aqui no porto. De um terminal como esse, né? Logística. Então, os cursos técnicos podem ser e devem ser, tá? Bastante pulverizados no Brasil. O que nós deveríamos fazer é melhorar a capacidade, aí sim, dessa qualificação que por exemplo, tem demanda de indústria e nós não temos. O universitário, a gente ficou com fetiche, não tem nenhum problema ninguém fazer universidade, mas pelo contrário, né? A universidade virou um fetiche que ela vai garantir empregabilidade. Não é verdade. Nós temos hoje um universo de gente que entrou na faculdade. A realidade mostra isso hoje, né? E esse cara não é... Por que esse cara que tem universidade e virou Uber não consegue emprego nessas empresas de logística? Que coisa. Por quê? Porque ele não foi capacitado na escola técnica. São duas coisas diferentes. Então o que a gente tem que fazer no Brasil... Ele acha que ele teve uma formação melhor e, na verdade, o mercado não está para ele. É isso. Enquanto que aquele outro que não foi para a universidade, mas ele fez uma boa escola técnica, ele tem o seu emprego garantido. Porque essa é a demanda hoje. Essa é a demanda real. Então o que o Brasil tinha que fazer? Você quer melhorar a região? Fazer escolas técnicas de altíssima qualidade. E altíssima qualidade, eu digo, é currículo, tá? Currículo, inclusive com ensino fundamental. Aí vem a questão universitária. Centros aí de excelência, de acordo com a sua especialidade. Exemplo, aqui em São Paulo, você tem a região do agro, né? Então essa parte que pega Barretos, Limeira, que está abandonada, né? Ribeirão Preto, toda essa região ali, Botucatu, Bauru, que tem até o Unesp lá, abandonada. Ali tinha que ser um centro de excelência do agronegócio. Região litorânea, aqui no litoral, centro de excelência em logística, portos. A gente tem os melhores portos aqui do mundo em tecnologia. Até porque nós estamos com um projeto grandioso aqui na Praia Grande, projeto Andaraguá, que é um aeroporto de cargas. Vai ser um hub de distribuição. Se você não tiver realmente esse profissional da logística, você vai ter que recrutar fora daqui. Isso, ou trazer de fora. Então você tinha que ter centros de excelência, entendeu? Aqui tinha que ser centro de excelência logística, centro de excelência no agro, tecnologia, indústria. Então você tinha que ter essa divisão, entendeu? Tem pergunta aí, Cid? Olha, a questão ficou mais específica para a gente perguntar para você. Claro. Que
alguns polos já são de conhecimento de todos. Por exemplo, Campinas fez preparação técnica para composição de construção de computadores e hoje é considerado lá o Vale do Silício Paulista. Então, será que eles observaram o que você está a dizer e que a gente aqui em Santos estamos à míngua de observar? Cara, olha só, creio que sim, porque é um movimento mundial. Todos os grandes países fizeram isso, se especializaram e fizeram grandes centros. E isso é uma tremenda vantagem. Por quê? Isso mexe muito a economia de várias maneiras. Por exemplo, pega alguém que está lá em Presidente Prudente, ele quer fazer o quê? Logística. Ele vem morar em Santos, como acontece nos Estados Unidos. Então você tem toda essa movimentação. Ah, não, eu estou aqui em Santos, eu quero ao contrário, ir para o agro. Então ele vai estudar, entendeu? E você interioriza e movimenta a economia e forma centros de excelência. É mais fácil você investir num grande centro de engenharia mecânica, por exemplo, e comprar um torno fantástico, porque eu estou assim, mas e outros equipamentos, do que gastar o dinheiro com 50, 70, 80 turnos espalhados em universidades e não conseguir comprar os grandes equipamentos. O senhor está colocando o ovo em pé. É um Colombo da estratégia de educação. Por que outros não estão enxergando isso no Brasil? Bom, não sei porque os outros não estão. Eu diria o seguinte, eu também não sou nenhum gênio, eu só estou olhando o que aconteceu no mundo, entendeu? Sim, mas é de uma clareza. Com dos poucos programas, vou ser obrigado a falar isso, dos poucos programas de assuntos muito complexos, muito claros. Sim. Você dá uma condição de escopo para a gente entender na prática toda essa filosofia de educação, que você é uma autoridade, indiscutível. E como que isso ainda não foi pensado no Brasil de maneira prática? Porque hoje está no seu discurso e provavelmente já esteve em inúmeras outras pessoas com essa defesa e não se chega à prática disso. Para mim é muito claro, o Brasil, por isso que eu acho que o Congresso é importante. O Brasil tem um problema gravíssimo que é a tecnocracia. A gente olha e começa a vir discussões que são falsos problemas. Alguém vai dizer isso, vai dizer, ele quer acabar com a universidade que existe da Unesp em Botucatu, tá vendo? Aí começa a burocracia, o corporativismo. O Brasil é uma sociedade ainda patrimonialista e estamental, né? Então é capturada, você tem capturas. A gente sabe isso. O Estado brasileiro é capturado. Agora, Arthur, além de voltar à escola técnica para as especificidades, né, das regiões, aqui em Santos a gente também precisa revalorizar a escola técnica, porque estão bastante precarizadas, viu? E abandonadas, para dizer a verdade. A melhor aqui na região é de Cubatão, mas... se você pegar aqui a de Santos... Bertioga não tem. Então é um abandono assim que a gente vê, um abandono entre aspas, né, do governo. Então, aí eu vou fazer um comentário rápido sobre isso, que é o seguinte. O grande problema, e eu fazer uma crítica muito aberta à esquerda no Brasil no seu discurso, tá? A esquerda no Brasil, ela optou por tratar o Brasil como se fosse um Estado unitário. Ele não é. Então, sim, ele reclama da UBS ou da escola técnica e olha para o presidente da República e o povo acredita nesse discurso. O Brasil é um pacto federativo cooperativo, como diz a lei. Então, você tem governo federal, Estado e município. Parte dessa gestão é do governo do Estado e parte é do município. Exatamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de escola municipal e escola técnica, a escola técnica é ensino médio, governo estadual. Então, quem a gente tem que cobrar? A gente tem que cobrar o governo estadual. Né? Quando falar, meu filho está muito mal na escola aqui nos primeiros anos, né? Quem é a culpa? É do prefeito. E nosso problema é que nós escolhemos gestores municipais, que é um princípio que deveria ser, até eu sou municipalista, tá? Eu acredito no municipalismo. Aliás, São Paulo produziu um dos maiores juristas municipalistas da história, muito pouco valorizado, que é o José Pedro Galvão de Souza, que escreveu obras fantásticas sobre isso. Mas ele esquecido até no campo jurídico, mas a gente deveria voltar a isso e trazer essa gestão, né, com qualidade em termos dos prefeitos que a gente tem. Porque a gente esquece que é gestão municipal e fica olhando para o governo federal, mas o governo federal manda dinheiro. Ele manda dinheiro, fala, agora você faz o que você quiser. Não, a gente viu isso, por exemplo. A gente viu isso, você citando a questão do município. Nós tivemos aí mais de um ano de escola fechada. Aí quando fala assim, vamos abrir escola. Abriu escola aqui em Santos, que o aluno foi lá e não tinha água na torneira. Quer dizer, isso aí, para mim, isso é um desmazelo, né? É claro que a culpa não é do prefeito diretamente, mas indiretamente é.
Você vai abrir a escola? Mandou a equipe lá para saber se a luz está acendendo, se o interruptor está funcionando, se a criança não vai tomar um choque? Se a escola é dos primeiros anos do ensino fundamental, a culpa é do prefeito, sim. Pois é. Então, eu digo assim, não individualizar, mas ele tem até porque ir elegendo, né? E logo a água, né? Que era a condição de saúde. Tinha água. Você ligava a televisão, rádio, lava a mão, passa álcool. O aluno chega na escola, não tem. Pra mim é um desmazelado esse prefeito. Imagina a casa dele como é que não é, então. Fez o substituto, mesmo assim. Infelizmente foi isso. Mas não é comum nas prefeituras a preocupação com a gestão escolar municipal. Não, a gente no vê. Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro, é solto. No modo geral, até que o ensino municipal aqui em Santos é muito bom. Tem fila e tal, tem gente que sai, por exemplo. Até porque, né, a crise pegou todo mundo e as crianças os pais tiraram as crianças das escolas particulares para colocar no município. E aí não tem vaga para todo mundo. Também tem isso, né? Mas é uma Praia Grande é outro exemplo bom de educação na área municipal, né? Você tem uma escola, por exemplo, determinada rua, uma escola municipal, asseiada, bonita, e do outro lado a escola estadual com o vidro quebrado, né? Sem porta, sem tranca, sem nada, pichada. Quer dizer, então são duas realidades. Fala, mas não é o mesmo habitante da cidade? Por que você não tem uma média, né? Você não equilibra ali pelo ensino, né? Você falou um dado muito importante. Tem escolas, eu não vou dizer o nome, mas tem uma escola que tem aqui 67% dos alunos, por exemplo, tem desempenho considerado adequado em matemática. Eu já acho esse adequado baixo, mas tudo bem. 64. Que seja, tudo bem. 67. E tem uma outra que tem 7. Por quê? O mesmo método, tá? É o mesmo livro. Na mesma o Brasil, cidade, na mesma cidade, o Brasil usa o mesmo livro, que aí a culpa não é do prefeito. Não, mas tá lá no fundão do Acre, não sei da onde e tal, que é difícil chegar. Não chega o professor. Muito perto. Do lado. Você pega a escola, atravessou a rua. Escola tal, você olha, o que é isso aqui? Por que essa diferença? Mesmo método. Verdade. Ô, Arthur, infelizmente nós estamos chegando aqui ao tempo do nosso Conexão, mas foi muito oportuna a tua participação aqui. Eu queria que você deixasse, por exemplo, né, uma mensagem, e principalmente para os pais que estão com alunos na escola e tal. Sim. E é sempre essa preocupação, né? Ainda mais agora, que se fala muito também, tem um modelo aí agora que você não vai mandar o filho para a escola, você vai ensinar e tal. Não é bem isso, né? Esse modelo até funciona em alguns países europeus, né, Estados Unidos. Não é isso que diz, né, o pai ensina em casa. Isso foi mal dito pra caramba, né? Foi mal contado essa história, como tudo no Brasil, quando quer avacalhar, o cara conta mal a história. Né? Mas é o seguinte, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: eu sinto que muitos pais hoje, eles sofrem de ter percebido que eles não têm mais autoridade dentro de casa, mas não é nem autoridade normativa, é de ser uma fonte confiável de informação. Sim. E eles olham para o mundo e falam, o que está acontecendo? Porque o filho acaba sendo educado pelo youtuber da vida, o colégio virou um ambiente hostil e ele não sabe como resolver isso. E eu digo que é muito simples, muito simples. A educação começa pela confiança, por ser uma fonte confiável. Então, se quisermos começar a mudar a educação e melhorar, é só voltar a dizer, sim, eu sou o seu pai, sim, eu sou sua mãe, família é importante, aqui são as minhas regras, do muro para cá, eu não sei o que a sociedade fala, mas do muro para dentro de casa, aqui existe um pai, uma mãe, valores e princípios. Né? É o que eu falei, por trás de todo pedagogo tem o quê? Uma filosofia da educação. E a filosofia do Brasil existe, que é respeitar o núcleo familiar e a autoridade. Vem para cá que você tem um aliado, né? Isso aí. Isso aí. Confia que aqui tem, eu sei o que eu estou fazendo. E o pai e a mãe sabem o que estão fazendo. Querem impor jeitos dele viver, né? Deles viverem. Mas você não precisa fazer isso. Tá certo, então. Arthur, obrigado. A gente agradece mais uma vez. Espero que você retorne em outras oportunidades aqui no painel regional. E sucesso nessa tua empreitada. Você que já é um homem vitorioso, né? Isso, muito obrigado. E só essa tua disposição de dividir isso já é um grande avanço e com certeza você vai colher bons resultados. Obrigado. Obrigado.